Alô pessoal, espero que todo mundo esteja bem, uma boa semana a todos. Semana de mais chuva, pelo menos aqui no Rio. Vamos para mais um resumo da semana do Diário dos Beatles, de 24 a 30 de outubro de 2021. Bem, primeira matéria. Paul McCartney diz que parou de dar autógrafos, seguindo a mesma linha do Ringo. Paul decidiu parar de dar autógrafos. Ele tem sem dúvida um dos autógrafos mais cobiçados do show business. Mas Paul McCartney insiste que não vai mais agradar os fãs com a sua assinatura porque é inútil. Paul diz que prefere parar e conversar com os fãs em vez de assinar seu nome em um pedaço de papel ou posar para uma selfie depois de importuná-lo por mais de meio século. Ele disse à revista Read Jesus: "Sempre me pareceu um pouco estranho. Aqui pode escrever o nome no verso deixa até o recibo, por favor? Por quê? Nós dois sabemos quem eu sou." Paul também insistiu que não vê as fotos geralmente por causa de sua qualidade inferior. Ele acrescentou: "O que você geralmente tem é uma foto pegajosa com um pano de fundo ruim e eu parecendo um pouco infeliz. Vamos bater um papo? Vamos trocar histórias?" A decisão segue a mesma do Ringo de quando parou de dar autógrafos em 2008. Ringo fez a escolha depois de perceber que outros estavam lucrando com o seu autógrafo. Faz parte, né? Já que eles lucram também com a venda do discos, né? Ou só um lado pode ter lucro. Ele disse à Press Association na época: "Eu não dou autógrafo, os autógrafos são sobre coisas que eu fiz." Aí o Ringo agora faz aquela coisa: se você quer autógrafo do Ringo, você tem que comprar uma das pinturas dele, como a Cláudia Tapeti fez. E o Paul decidiu parar. Engraçado que demorou 50 anos para perceber isso, né? Isso é com eles, com relação a eles quererem parar de autografar, né? Isso é com eles. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Botei lá no comentário a primeiro verso da música Money, né? Da música Money, that's what I want, né? Outra matéria. Se não fosse os Beatles, Paul McCartney diz que seria um professor de inglês. Paul McCartney disse na semana passada ao programa The Culture Life da BBC Radio 4, que se os Beatles não tivessem sido bem-sucedidos, a única coisa para a qual ele estava qualificado era lecionar, ser um professor, né? De acordo com a The Telegraph. Paul admitia que o ensino de nível superior teria exigido que ele atualizasse seus livros, dizendo que literatura inglesa de nível inferior era o que ele tinha como plano B. Ele usou a entrevista para falar sobre o impacto que seu próprio professor de inglês, Alan Tuber, teve com ele quando ele estava crescendo nos anos 50. Ele deu os créditos ao professor de Liverpool, do Liverpool Institute Wright School for Boys, por fazer ele se interessar pela literatura ao fazê-lo ler The Middle Tale, de Geoffrey Chaucer. McCartney contou como ficou impressionado com a vulgaridade do texto. McCartney disse ao apresentador John Wilson que depois de apresentar a literatura pelo seu professor, ele começou a se interessar pelo teatro Royal Court, em Liverpool. Sua obsessão pelo teatro continuou em seus anos de Beatles, quando ele recentemente encontrou páginas de uma peça escrita por ele e John Lennon. A peça, intitulada Picture, é sobre uma mãe e filha que estão se perguntando onde um personagem chamado Picture, que é o Messias, e está ocupada fazendo coisas enquanto está sentada em uma cozinha. A entrevista está lá
o áudio na página, é só lá no final da matéria tá lá, né, entrevista marcada com John Wilson. Para escutar, clique aqui. Outra matéria, em falar em chuva, né? Chuva. Paul McCartney explica o motivo da música Rain ter sido lançada como lado B. Os Beatles lançaram sua música clássica Rain como lado B de Take Back Right. Isso pode ser entendido como uma implicância que a faixa não era tão boa o suficiente para ser um lado A. Durante uma entrevista, Paul McCartney revelou que os Beatles decidiram fazer Rain com o lado B. Aí o Paul fala, explicando: acho que nós, nos Beatles, sempre gostamos de Rain, mas acho que pensamos que, como uma música, como uma espécie de rádio, Playback Right era um pouco mais imediato, disse Paul à revista Clash. Eu sei que todos nós gostamos de Rain, mas algumas das coisas que gostamos não eram underground, mas subterrâneas. Se é que você me entende, foi um pouco fora de ritmo, campo esquerdo. E Rain foi uma delas. Gostamos particularmente disso porque fizemos truques com a velocidade, gravamos rápido e depois diminuímos a velocidade, a trilha de fundo. Essa é uma das primeiras vezes que fizemos isso. Então, sim, nós amamos, e a resposta à sua pergunta é que acho que Playback Right era um pouco mais adequada para tocar na rádio. E no final acabou dando certo, né? Que a Playback Right esteve em primeiro lugar na parada da Billboard, e a Rain ficou na posição 23 da Billboard. Entende? Então, nessa escolha realmente eles acertaram, apesar que para mim, entre Playback Right e Rain, eu prefiro a Rain. Outra matéria. Semana passada foi aniversário de 2 álbuns solo de 2 Beatles. O primeiro, o álbum Man Lovin' You, de John Lennon, completa 35 anos. Man Lovin' You é um álbum de John Lennon que foi lançado em 27 de outubro de 1986 nos Estados Unidos e 5 de novembro de 1986 no Reino Unido. É o segundo lançamento póstumo de Lennon. O primeiro foi o Double Fantasy, são as sobras das gravações do Double Fantasy. E o Man Lovin' You é um álbum que na verdade contém músicas outtakes do All the Bridges e algumas músicas das sessões All the Bridges e Rock and Roll, né? 74 e 75. E Man Lovin' You foi lançado sob supervisão de Yoko. O título se refere à casa de infância de Lennon, a 251 Man Lovin' You, em Liverpool. Man Lovin' You é uma longa estrada no sul de Liverpool, parte do anel viário de Liverpool. Embora seja predominante residencial, é também um caminho primário. A capa foi feita pelo artista Andy Warhol, poucos meses antes da morte de Lennon, em 1980. O álbum falhou nas paradas do Reino Unido, conseguindo chegar ao número 127 nos Estados Unidos, tornando-se o álbum de Lennon menos bem sucedido na época. Aí tem lá as faixas. O lado 1 é todo músicas do rock and roll, o lado 2 são os outtakes do All the Bridges e tal. É um disco interessante, bom, realmente. Outra matéria, outro aniversário de um álbum, dessa vez do Ringo. O álbum Stop and Smell the Roses, de Ringo Starr, completa 40 anos. O álbum Stop and Smell the Roses é o álbum de estúdio Ringo, lançado em 27 de outubro de 1981 nos Estados Unidos e 20 de novembro de 1981 no Reino Unido, após os desastres comerciais de Ringo the 40, 1977, e Bad Boy, 1978. Após conhecer que se tornaria depois a esposa Barbara Brecht no set de filmagem do filme The Caveman, no início de 1980, Ringo
chamou o Paul para iniciar algumas sessões, com Wings em seguida no limbo e McCartney 2 sendo lançado. McCartney reservou seu tempo com Ringo de 11 a 21 de julho na França para gravar 3 músicas: Private Property, Attention, escritas por Paul McCartney, e uma cover de Shortfall. Em seguida, Stephen Stills se envolveu escrevendo You Got a Nice Way para Ringo. Ronnie Wood, do Rolling Stone, também fez questão de ajudar e trouxe a Dad Give It Away em setembro. E o amigo de longa data, Harry Nilsson, era o próximo da lista, onde apresentou a música Drumming Is My Madness, que seria a faixa título do álbum, sendo que ambos foram gravados no início de novembro, com sessões iniciando em dezembro. Depois de trabalhar com Paul McCartney, era natural que Ringo estendeu o convite aos seus dois companheiros. Então Ringo foi até a Freya Park de George Harrison em 19 de novembro, onde estavam gravando Somewhere in England. Depois de umas canções sendo rejeitadas, Harrison apresenteou com Rack My Brain, composto especialmente para Ringo, e outra You Belong to Me, outra cover do passado, também foi gravada com Harrison. Ringo também gravou uma versão de A Those Years Ago, mas Ringo disse para que Harrison que o vocal era demasiado elevado para o seu alcance e ele não gostou da letra. Harrison tomou a trilha de volta, mudou algumas letras e mais tarde viraria uma música de tributo ao John. Pois bem, Lennon foi o último dos Beatles que o Ringo ainda tinha que visitar, e tendo apenas lançado Double Fantasy, Lennon estava ansioso para se encontrar com Ringo. Em 26 de novembro, em Nova York, Lennon deu a Ringo 2 demos, Nobody Told Me, que depois o John gravaria para o álbum, a versão dele seria gravada para o Mick and Honey, e Life Begins at 40, que o Ringo fez questão de gravar. Lennon, com produção marcada que seria 14 de janeiro de 1961 para gravar as canções, mas infelizmente aconteceu aquilo em 8 de dezembro. Devastado pelo assassinato de Lennon, Ringo não tinha coração para gravar as canções de Lennon, que mais tarde seriam lançadas em álbum póstumo de Lennon. Após um período de luto, Ringo voltou ao estúdio para overdubs necessários e completou o álbum em fevereiro de 81. Inicialmente, o álbum era chamado de You Can't Fight Lightning, e com uma foto da capa alternativa. O selo Portrain Records nos Estados Unidos rejeitou o álbum, deixando Ringo para encontrar um novo selo. Felizmente, a RCA, uma subsidiária chamada Boardwalk Records nos Estados Unidos, estava interessado com uma nova ordem de músicas e alteração de projeto. O álbum foi rebatizado por Stop and the Melody Roses, após a canção doada por Harry Nilsson. O primeiro single a ser lançado foi Rack My Brain, em novembro, alcançando o número 38º lugar do Top 40. O álbum foi considerado o melhor álbum de Ringo desde 74, Goodnight Vienna, depois de Goodnight Vienna, mas não foi suficiente para torná-lo um sucesso, alcançando não mais do que a posição 98 na parada dos Estados Unidos. No início de 1982, Ringo lançou o segundo single, Private Property, de Paul McCartney, com a música, né? Mas não consigo também alcançar a parada de sucesso. Perplexo, a RCA então decidiu mandar embora Ringo em 82. Pela primeira vez em sua carreira, Ringo estava fora, sem um contrato de gravação. O álbum Stop and the Melody Roses foi reeditado em CD nos Estados Unidos pela Capitol Records em 1994, com várias faixas bônus das sessões, mas excluído ano mais tarde. Quer dizer, quem achar esse CD não é fácil, não. E a última matéria do resumo da semana: a inovação da música Payback Writer até a sua gravação. A gente lá atrás tinha falado da Rain, agora falar da Payback Writer.
Antes de Paul McCartney ir à casa de Lennon para sua sessão ritual de composição, ele estava lendo a edição daquela manhã do Daily Mail. Marca disse que havia uma história sobre um aspirante a escritor, mas também acrescentou que não era sobre ninguém específico. Foi isso, assim como o seu amor pela palavra, que encontrou seu caminho para o tema central da canção. Isso aconteceu porque eu amo a palavra payback right, acrescentou Paul. Aí Paul continuando a falar, de qualquer forma, quando fizemos a música, escrevemos as palavras como se estivéssemos escrevendo uma carta. No meio que começamos como Dear Sir Old Madman, então continuamos a partir dali. Se você olhar as palavras, acho que verá o que eu quero dizer. A maneira como fluem como uma carta, confirmou Paul. Mas é isso mesmo, não há história por trás e não foi inspirado por nenhum personagem da vida real. Pois bem, 66 marcou um período revolucionário para os Beatles em respeito a técnicas de gravação. Saía o Norman Smith e entrava um novo engenheiro de som que ajudaria nessa evolução, que seria o Geoff Emerick. Geoff Emerick usaram no estúdio um alto-falante, né? Religaram um alto-falante para ser usado como um microfone, o que lhes permitiu captar as frequências mais baixas de um baixo. Dessa forma, eles foram capazes de criar um som de baixo mais espesso no baixo de Paul. Isso foi feito depois que Lennon e McCartney reclamaram com George Martin e Geoff Emerick sobre como o som do baixo em seus discos anteriores empalideceu em comparação com baixos de disco de rhythm and blues e soul. A visão deles era os discos da Motown, entende? O Revolver foi muito trabalhado, influenciado pelos discos da Motown na época. O baixo, aquele naipe de metais na Get Into My Life e tal, eles se inspiravam muito naquele som. Geoff Emerick falou sobre a técnica na época. Playback Right foi a primeira vez que o som do baixo foi ouvido em toda a empolgação. Para começar, o Paul tocou um baixo diferente, o Rickenbacker. Então, aumentamos ainda mais usando um alto-falante como microfone. Nós o posicionamos diretamente na frente do alto-falante de baixo e o diafragma móvel do segundo alto-falante fez a corrente elétrica. Para evitar muito ganho no baixo, que poderia colocar em risco de pular na reprodução, Geoff Emerick e George Martin usaram o Ultimate Transient Overload Control, uma invenção original do Abbey Road. George Martin também falou na época, tinha um som mais pesado do que alguns trabalhos anteriores. Era um trabalho vocal muito bom também. Acho que foi assim que funcionou e que o ritmo era a parte mais importante de sua composição nessa época. Paul falando, John e eu gostávamos de fazer músicas como apenas uma nota, como Long Tall Sally. Chegamos perto disso na The World. Aí o John falando, Playback Right é filho de Dave Tripper, mas é a música de Paul. Filho de Dave Tripper, que significa uma música de rock and roll com um link de guitarra e uma guitarra barulhenta e difusa. John falando na época. É isso aí, pessoal. Esse foi o resumo da semana do Diário dos Beatles, de 24 a 30 de outubro de 2021. Espero que todos tenham uma boa semana. Preparem os guarda-chuvas, contando que não se precise de barco, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. E é isso aí. Mais informações vocês vão encontrar lá na página do Diário dos Beatles. É só botar no Google Diário dos Beatles, ou nos links que estão abaixo aí do vídeo, do Twitter, Facebook, Instagram, onde cada um eu boto sempre uma coisa que não tem no outro, como foto, uma informação aqui e tal. Ok? Então, boa semana a todos. Abraços a todos e que tenham todos uma boa semana. Até lá. Abraços. Fui.